Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à segunda edição do TVI News. Eu agora à frente, neste mês de dezembro aqui, desta edição, porque o meu amigo e parceiro Joab Paiva está aí tirando merecidas férias. Ontem, como a gente comunicou aqui a vocês, telespectadores, neste mês de dezembro vocês estarão aqui na minha presença. Vou dividir aqui com vocês esse espaço que de forma muito honrosa agradeço mais uma vez a Joab. Bom descanso e até o retorno. Você que chega aí agora vai acompanhar as melhores notícias, vai se manter bem informado, porque aqui a notícia chega em primeiro lugar, a notícia chega comentada com critério, com discernimento, chega ali com informações precisas. A gente entra em contato com as fontes necessárias para trazer a melhor da informação e da comunicação para você. A TVI News, que completa 20 anos de existência agora em 2025. Parabéns à TVI News em nome de Barbosa também. Parabéns, por estar à frente desse grande projeto há tantos anos. E parabéns a você, telespectador, que nos acompanha, que acredita a nós, a sua audiência. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco hoje. Quarta-feira, mais precisamente 17h03. Começamos mais uma edição do TVI News, segunda edição à tarde, porque a primeira edição começa pela manhã com a Pérola Cordeiro. Minha colega, a Pérola Cordeiro, também traz aqui as primeiras notícias do dia para vocês. Então vocês aqui, durante a programação da TVI News, sempre bem informado, desde o amanhecer até o entardecer aqui comigo. Você começa tendo as primeiras notícias do dia e termina também atualizado sobre as melhores, Para vocês aí que nos acompanham através do nosso canal Ultra TVC, canal 24.2, é isso mesmo, Itabuna e Ilhéus, região aqui, Nossa cidade vizinha é a nossa capital baiana aqui, essa capital do sul da Bahia, que a gente costuma dizer, Capital Salvador, mas a gente costuma dizer aqui, temos aqui entre Itabuna e Ilhéus, aí você que nos acompanha também pelo canal do youtube.com/TVI Oficial, você que nos acompanha e aí tá aí ligadinho também, pode comentar, pode compartilhar também essa edição do TVI News. E hoje nós temos aí diversos destaques para a gente comentar, são os destaques de hoje aqui do TVI News, muita notícia, Ontem aqui com o Joab a gente já havia falado sobre isso, mas para você também que está aí na plataforma digital, você pode nos acompanhar através do TVI Play Oficial, Instagram, você também pode nos acompanhar através de lá. Então, se você ainda não nos acompanha, @TVI Play Oficial, pode nos acompanhar através também do site. Olha quantos canais nós temos aqui de informação para você. A TVI sempre chegando em primeiro lugar, www.tviplay.com.br. Você pode nos acompanhar também através desse canal. tviplay.com.br, coloca lá www, acessa e nos acompanha. Caminha aí o link também para o seu amigo, seu colega, para poder nos acompanhar em mais uma edição de notícias especiais no dia de hoje, nesta quarta-feira, Nós vamos falar sobre diversos assuntos. Tenho também o nosso QR Code que está passando aí na sua telinha e você também pode acessar através desse QR Code tviplay.com.br. Bom, vamos falar dos destaques de hoje. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, um cumprimento especial sempre da minha parceria aqui com o meu amigo Cássio, produtor aqui do nosso programa dessa segunda edição. Cássio aí, que vai estar comigo também nesse mês de dezembro. Muito obrigada, Cássio. Vamos para as notícias que estão aí. Vou declarar para vocês os destaques de hoje, que vocês podem acompanhar nos destaques de hoje, Nós vamos falar, vocês lembram que ontem a gente até comentou sobre a Câmara Itinerante de Itabuna. Eu e Joab aqui tivemos aqui um bate-papo interessante e a gente falava sobre essa Câmara Itinerante, Para quem não sabe, aqui em Itabuna, as sessões ocorrem entre segunda e terça-feira. A sessão ordinária geralmente é na terça-feira, E foi proposta na semana passada que haveria a Câmara Itinerante. Essa Câmara Itinerante aconteceu ontem lá na vila de Itamaracá, um distrito aqui de Itabuna,
que é um pouco distante do centro urbano, logicamente, mas a ideia era aproximar a Câmara de Vereadores para perto dessa população, né, que vive em áreas mais distantes, na área rural, mais precisamente, né, não é só Itamaracá, tem também a região de Mutuns, mas ontem a Câmara de Vereadores de Itabuna resolveu realizar uma sessão especial que se chama Câmara Itinerante, e o projeto visa aí atender também diversos bairros, não é uma excepcionalidade apenas de Itamaracá, né? O Joab, ele questionou até a minha opinião a respeito disso, né? Eu comentei aqui a respeito dessa Câmara Itinerante, antes mesmo de ter acesso ali a todas as informações, né? E olha, eu vou garantir para vocês que não estava tão errada assim, na minha opinião, viu? Na verdade, não estava errada, né? Não é questão de estar errada, é ponto de vista mesmo. De fato, o que eu aleguei aqui no programa de ontem, né, se concretizou na sessão de ontem que ocorreu, mas isso a gente vai falar mais à frente. Além do assunto dessa Câmara Itinerante que deu o que falar, né, a respeito aí, nós vamos falar também de uma notícia ontem no fim da tarde que movimentou bastante também, não somente a cidade de Itabuna, mas foi assim uma repercussão a nível Bahia. O cantor Moreno, né? Vocês lembram dele? O Moreno, hoje conhecido como Moreno em Cristo, foi cantor de banda secular chamado Moreno. Era de uma banda aqui também do sul, extremo sul. Mas hoje ele é um cantor gospel, né? E o Moreno, há alguns anos, ele já faz aí um trabalho de pregação nas praças públicas, mas ontem o Moreno do Capricho foi impedido de poder dar continuidade à sua pregação em praça pública. Foi orientado por um agente municipal ali, né, que o abordou e deu essa notícia para ele, mas foi mal repercutida essa notícia, viu? Olha só, o cantor Moreno, ele é obrigado a ter o alvará para fazer a pregação do Evangelho. Mais um destaque hoje que nós vamos comentar aqui no TVI News Notícia. Deu o que falar, movimentou os bastidores, não somente do público evangélico, né? Mas diversas críticas foram tecidas a respeito desse assunto, porque realmente muitas opiniões aí contrárias à posição e à atuação do governo, da administração de Itabuna, e nós vamos falar a respeito disso também. É um critério aí que foi adotado, mas que não foi muito compreendido pela população de Itabuna, né? A prefeitura, por sua vez, né, logo à noite, ao findasse, né, isso ali já era por volta mais ou menos de umas 9, 10 horas da noite, emitiu uma nota de esclarecimento, né, muito provavelmente devido à repercussão. Teve muito disse-me-disse, né, mandos e desmandos, e a população achou meio estranha. O cantor alegou perseguição. Você vai saber detalhes dessa notícia daqui a pouco, nessa mesma edição do TVI News. Acompanhe, fique aí ligadinho e não perca, porque é uma discussão para a gente ter, né, que fala muito a respeito sobre administração municipal e também intolerância religiosa, tendo em vista que foi aquilo que também o cantor, a princípio, alegou, né, estar sofrendo perseguição e também intolerância religiosa. O desenrolar de toda essa confusão, vamos dizer assim, você acompanha aqui no TVI News, a notícia chega em primeiro lugar para você, esclarecendo todas as versões, tanto do cantor como do secretário, da prefeitura, nota emitida, esclarecimento, pronunciamento do cantor, enfim. Tudo isso você vai acompanhar ainda hoje. Mais um destaque também que a gente vai apontar aqui, que em Itabuna está acontecendo o Interbairros, né? Você está nos acompanhando, Itabuna e Ilhéus, né? De outras cidades também, através de outros canais. É comum acontecer aí em diversas cidades do país os interbairros. É interessante, né? Porque movimenta bastante aí o setor da área do esporte, e isso aí é importante, né? Para a comunidade, desperta os olhares para profissionais, né? Que estão ali trabalhando de forma às vezes amadora, mas que pode aí realmente se destacar e conseguir
conseguir uma posição em um grupo melhor até mesmo, né? Então é válido, né? Todo campeonato que realmente movimentam o interbairros. O que se comenta é que as estruturas dos interbairros, pelo menos em Itabuna, tem mudado a cada ano. E esse ano também não foi diferente. Muitas críticas a respeito da organização, né? Disseram que o Interbairros poderiam ter acontecido de forma improvisada, não estava ali previsto no calendário. A Secretaria de Esporte alega que não, né? Que realmente ali teve uma organização, foi realmente bem trabalhado, mas houveram denúncias a respeito da participação de alguns grupos, né, que estão aí participando ainda ativamente deste campeonato. A final ainda não aconteceu, mas a polêmica já está aí, né? Existem denúncias que apontam irregularidades no campeonato do Interbairros a respeito de um determinado time. Esse time você vai saber já já de qual bairro estamos falando aqui de Itabuna, né? Tem um bairro aí que já foi... Na verdade, um outro grupo protocolou essa reclamação, alegando essas irregularidades, apontando essas irregularidades desse bairro. Esse bairro, até o momento, se mantém ainda na disputa, mesmo tendo protocolado aí uma reclamação contra este grupo. Você vai saber já já de qual grupo estamos falando aí, que ainda está concorrendo, né, para esta final que vai acontecer no próximo final de semana. Bom, final de ano aí na área do esporte, bastante movimentado, polêmico, gerando críticas, inclusive, entre a população, críticas justas, né, porque a população fala, olha, se está havendo irregularidades aí dentro de um time que ainda nem é profissional, é um time de bairro, né? Olha o nível aí de como estamos trabalhando, né, nessa questão da corrupção, comentários aí de internautas, né, que fizeram a respeito dessa denúncia, né, chamando a atenção realmente para a questão moral, né? A questão moral realmente dessas pessoas que estão aí organizando os campeonatos, né? Envolve também questões, sim, políticas, né? Porque, infelizmente ou felizmente, tudo é política. Você que nos acompanha aí, não adianta dizer eu não gosto de política, porque tudo é política realmente, né? Envolve fatos que realmente tem bastante relevância nesse âmbito. Bom, mas as notícias não estão só nessa área aqui de Itabuna não, né? Teve aí um crime que repercutiu a nível Bahia, e aí foi em Feira de Santana, né? Um policial e a sua companheira foram encontrados mortos dentro de casa ontem à noite, durante a terça-feira. Isso repercutiu bastante na Bahia e despertou discussões, né, que são sempre recorrentes em relação à saúde mental, comprometimento também da saúde desses profissionais que trabalham em áreas de risco, né? E a gente vai falar sobre esse assunto também hoje na edição do TVI News, agora à tarde, comigo, Larissa Araújo, aqui com vocês nessa programação. A gente percebe aí que o setor da segurança pública na Bahia, há algum tempo já vem aí sofrendo com demandas, né, sendo pressionadas para o governo resolver, que é a questão da criminalidade, por exemplo, e até o momento não se tem ainda uma resposta precisa, né, a respeito de políticas públicas, falando diretamente a respeito disso. Então, vou falar aqui sobre essa questão dos corpos que foram encontrados mortos lá em Feira de Santana, mas tem sido violento também aqui no sul, extremo sul da Bahia, né? E a gente não pode deixar de enfatizar a preocupação de nós baianos, né, com essa época aí de festejos de final de semana, festejos de final de ano, vai vir o carnaval também, e a gente se preocupa bastante, não somente com relação ao contingente ali que vai ter, né, de policiais combatentes contra a violência, mas a gente fica preocupado com a época do verão, principalmente nós que moramos aqui em Itabuna, Ilhéus e região. São regiões aí, né, que a gente tem aí um período de férias prolongados, Ilhéus que recebe
aí diversas navegações, navios, né, cruzeiros que são realizados aí, e a gente fica preocupado, não simplesmente pela fama, pela aparência, né? Ai, será que vão pensar que estamos vivendo realmente num ambiente muito criminoso? Não, é geralmente pelo fato mesmo de resguardar a vida, a segurança nas praias, as seguranças nos centros urbanos, né, nas cidades próximas, porque não estamos falando apenas de pequenos roubos, não estamos falando de pequenos arrombamentos, estamos falando de assassinatos, estamos falando de chacinas, estamos falando aí de ataques, estamos falando de facções criminosas que estão dominando o território baiano, e aqui em Itabuna, Sul e Extremo Sul não tem sido diferente. Ontem teve pessoas baleadas em Ubaitaba, Itabuna, teve morte em Ilhéus, e você vai acompanhar todas essas notícias aqui na segunda edição do TVI News. Aqui a gente traz a informação precisa para você, esclarecedora, exata, para você se manter bem informado. Mais do que isso, para que você forme a sua opinião crítica a respeito de um cenário que você, cidadão que nos assiste, faz parte. Você faz parte disso, dessa sociedade, né? Você que procura buscar entender ali como que funciona o setor da segurança pública, onde você é afetado, não somente no roubo, não somente no assassinato, quando não é com você, quando não está na tua casa, quando não chega na tua rua, mas você vai entender como é que isso de fato nos assola, como é realmente essa realidade que parece que estamos aí enxugando gelo. Essa é a verdade, enxugando gelo. Já ouviu falar nisso? A gente está aí com uma problemática que há anos só se agrava, né? Quando não é na área da saúde, estamos falando da segurança pública, e isso não é apenas uma notícia, é um fato, uma realidade que deve ser considerada principalmente pelos governantes. Então aqui você vai se manter bem informado a respeito dessas notícias e outras também. Você lembra que ontem a gente falou aqui, né, a respeito de um golfinho, né, que tinha sido encontrado ali, né, em Itacaré? Pois bem, hoje ainda mais uma tartaruga é encontrada morta em Ilhéus, ou em Itacaré, perdoe-me, Itacaré. Itacaré, que é ali, né, uma cidade turística, assim como Ilhéus também, né? Ilhéus, Itacaré, geralmente os golfinhos, né? E até mesmo outros animais marinhos, eles procuram as águas mais quentes, né, mais quentinhas, para eles poderem se reproduzirem, e muitas vezes acontecem aí que eles acabam morrendo por alguma questão, né? Mas a gente vai falar também sobre isso, né? Que é importante a gente saber desse período aí, você que frequenta praias, você que gosta aí de muitas praias. Então nós temos esse assunto e outros, né? Falamos aqui a respeito da questão da violência, e Piauí também não ficou de fora, foi encontrado um corpo carbonizado. A motocicleta também foi encontrada, está aí sob investigação, né? Aí aumenta ainda mais a angústia. Vocês lembram que ontem eu trouxe aqui a notícia de um rapaz de Itabuna que está desaparecido com a sua motocicleta também. E ontem foi encontrado um corpo em Ipiaú. Esse corpo carbonizado, a motocicleta também. Isso não quer dizer, não estou dizendo aqui, que seja relacionado ao fato do desaparecimento do Gabriel, mas até que seja descartado essa informação, né? Eu estou aqui relembrando a vocês que o Gabriel permanece desaparecido, sua motocicleta também. E em Piauí, como eu havia mencionado, foi encontrado um corpo carbonizado e uma motocicleta também. A polícia continua investigando, e nós aqui do TVI News, segunda edição, traz aqui as informações para você. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Para você que nos acompanha aí, a gente vai agora, e já já eu estou retornando com essas notícias para a gente poder comentar aqui um pouco mais.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, estamos de volta aqui, eu, Larissa Araújo, nessa edição do TVI News, com vocês, telespectadores aqui, nessa apresentação de agora. Nesse nosso segundo bloco, vamos começar aí com as nossas notícias. Como eu disse a vocês no bloco anterior, ontem
eu e meu amigo parceiro Joab chegamos a comentar aqui de forma política, né, sobre essa ação diferenciada da Câmara de Vereadores de Itabuna, que iria realizar aí mais uma sessão, só que essa sessão seria itinerante lá na vila de Itamaracá. Vocês lembram? É um distrito aqui de Itabuna, né? Vamos falar sobre isso, essa sessão itinerante aí vira ato improvisado na praça pública. Bom, Joab havia perguntado, né, a minha opinião relacionada a isso, eu que sou aí também, né, uma analista política dessa área, e eu disse a Joab, reitero hoje a minha fala a vocês, telespectadores, a respeito disso, que a Câmara itinerante, na ideia, né, proposta, ela é até satisfatória, né, porque traz a ideia de proximidade da Câmara de Vereadores para a população, principalmente a população mais distante, a exemplo de Itamaracá, né, que é uma vila, um distrito aí de zona rural e tem essa dificuldade também, né, para poder estar mais perto ali do dia a dia realmente de uma Câmara de Vereadores. Então, nesse quesito, é até satisfatório realmente, né, poder contar com essa questão aí. Mas o que acontece é o seguinte, que a sessão da Câmara que foi feita ontem, foi feita em praça pública e sem aquela transmissão ordinária, aquela transmissão que acontece ali, as pessoas podem acompanhar através do YouTube, não aconteceu no dia de ontem, não teve divulgação de pauta, não teve registro oficial, tudo divulgado apenas em stories que somem 24 horas, esses stories através aí de redes sociais dos vereadores e da própria Câmara de Vereadores, mas que não é ali realmente, de fato, um canal oficial. A Constituição, na verdade, para vocês entenderem, ela exige a publicidade, por isso que eu estou falando, né? A lei exige transparência, que é o regimento que exige formalidade, transparência e formalidade, é isso que nós estamos falando em questão de publicidade. Nada disso foi cumprido e se o ato era público, por que esconder dos olhos da cidade, né? Não houve ali um preparo, né? Uma transmissão que pudesse fazer com que todos acompanhassem o que ali estava sendo dito. Vocês podem ver aí nessas imagens, né? Que estão aparecendo para vocês, né? Os vereadores aí sentado nessa área aí de praça, né, que foi organizado dentro desse espaço para vocês, e vocês podem acompanhar apenas as imagens, porque registros oficiais não ficaram gravados, como eu havia mencionado para vocês, não teve aí aquela transmissão oficial que é o que o eleitor, né, ou qualquer pessoa, cidadão de bem, pode acompanhar, entendeu? Essas pessoas aí, elas não conseguiram acompanhar a sessão. Inclusive, eu disse aqui no ar ontem que a gente estava sem informação dessa sessão que ocorreu ontem, justamente por esse motivo, né? Não tinha internet, não tinha mais recursos ali que pudesse fornecer para a gente essas informações. Aí na imagem você vê o Manuel Porfírio, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna. O Manuel Porfírio, né, muito alegre, contente, feliz, né, por esta realização, informando, né, que nunca na história de Itabuna, né, havia ocorrido uma sessão como esta, com esta organização aí, mas enfim, a gente traz aqui essas informações para vocês, que na verdade a sessão ordinária que foi realizada deixou bastante a desejar, porque ocorreu sem transmissão, sem pauta, sem registro oficial e com uma estrutura totalmente improvisada em plena praça pública, né? Não teve um espaço que pudesse acolher de forma mais confortável, né, como é a Casa do Povo ali na Câmara de Vereadores, de forma mais confortável, todos os moradores, né? E eu sempre disse aqui para vocês, né? Essa questão de proximidade de vereadores, né? Isso deve ocorrer a qualquer momento, até porque fizeram recentemente aí, né, uma aquisição, estão aí nessa tramitação de aquisição de carros, né, e uma das alegações era justamente essa, para que os vereadores pudessem ir até a comunidade. Então, os vereadores podem fazer isso em qualquer outro horário, não necessariamente no horário de sessão de plenária, né, e eu ainda salientei e reitero aqui novamente, no dia de hoje, que esse tipo aí de realização de assembleia não seja utilizado como palanque político. Essa é a realidade,
né? A gente não pode transformar isso num palanque político, dizer que ali é uma ação inovadora, enfim, até porque as problemáticas, se elas forem apenas ouvidas, se elas não forem dadas como resolutivas, elas continuam sendo problemáticas, independente se os vereadores estão chegando aí nas comunidades ou não. Não vai fazer a menor diferença em relação a isso. Então, mais do que a presença física, o que todos os moradores de todas as comunidades, sejam de bairros mais periféricos, seja dos centros urbanos, o que as pessoas mais precisam é de uma Câmara de Vereadores atuante, legislativa, né, que realize ali o trabalho de apresentar projetos de leis que colaborem realmente para o desenvolvimento humano dessas pessoas. Porque falando nisso, por exemplo, Itamaracá tem aí uma problemática que joga para um, joga para outro, parece bola de futebol, nós daqui a pouco vamos falar a respeito disso também, mas a Vila de Itamaracá tem aí a ponte. Quem não se lembra dessa ponte, né? Desde a enchente que tem essa problemática da ponte, mas hoje chove um pouquinho ali, já fica intransitável. As pessoas, os moradores de Itamaracá ainda sofrem muito com a questão da mobilidade urbana. E esse é um assunto para ser discutido dentro da Câmara de Vereadores, não necessariamente tem que estar lá, né, na Vila de Itamaracá, para poder discutir uma problemática que é real, existente, não somente no dia de ontem, que foi a realização dessa Assembleia, mas essa pauta, ela deve ser debatida dentro da Câmara de Vereadores com resolutivas. Isso é só apenas um exemplo que eu estou dando a respeito da Vila de Itamaracá, que é da ponte ali, né, que é muito importante para essa questão da mobilidade urbana, porque imagina vocês, chove um pouquinho, meio turno, se for uma densidade alta de água, um volume alto de água, pronto, inviabiliza ali toda a estrutura familiar, toda a estrutura de trabalho daquelas pessoas, né? Pessoas que trabalham com agricultura familiar ficam prejudicadas. E os vereadores da Câmara de Itabuna fizeram apenas essa visita ontem ou já conseguiram ao longo desse ano aí, terminamos agora 12 meses, né? Aí conseguiram já apresentar algum desses vereadores, 21 vereadores da Câmara de Itabuna, conseguiram apresentar algum projeto ao longo desses meses, chegaram ontem lá na Vila de Itamaracá e apresentaram para esses moradores algum tipo de projeto para ser votado em favorecimento desta comunidade? Ou foram apenas lá para dizer que era inédito, né, aquela Câmara ali realizando aquele tipo de trabalho e que era importante estar ali, mas no frigir dos ovos, no moer da cana, como costuma se dizer aqui no interior da Bahia, a gente quer resolutivas, né? O que o cidadão precisa, principalmente o cidadão itabunense, residente da Vila de Itamaracá, o que eles precisam é justamente de ações efetivas, né? E para isso o legislativo precisa funcionar adequadamente. E a partir do momento em que uma Câmara itinerante apresenta falhas nessa itinerância, assim como a gente pode dizer, né, que é ali a falta de transmissão, não tivemos como acompanhar essa sessão lá, a não ser através de stories, não houve ali uma publicação de pautas de forma oficial, tudo apenas transmitido de forma via stories, plataforma do Instagram. Então, quando isso é feito, e aí um princípio muito básico é infringido, que é o da publicidade, fica complicado da gente dar credibilidade a essa ação itinerante, né? Como que vai ocorrer isso nos outros bairros também? Vai ser em forma de palanque político ou realmente os vereadores vão até os bairros para poder apresentar propostas, para apresentar o trabalho de um legislativo? Ou vão apenas todas as sessões itinerantes sentarem para ouvir o que a população tem a dizer, a reclamar? Porque o vereador ele não consegue identificar as problemáticas daquele bairro, não consegue identificar as problemáticas que ocorrem dentro de um município, de um perímetro urbano ou da zona rural, né? Faz parte do seu trabalho, vereador, entender isso, né? Que essas questões aí devem ser avaliadas de forma criteriosa e muito criteriosa.
né? Mas é importante que vocês saibam que a Constituição da lei, o que diz a lei, Larissa, a respeito disso que você está falando aí, da publicidade, né? Da informação chegar, né? Das pessoas poderem acompanhar as sessões. É uma lei, não é apenas aqui Larissa Araújo que está dizendo isso aqui como uma opinião particular, não. A lei diz o seguinte, que a Constituição, que é de acesso à informação e o regimento interno, exigem que sessões legislativas elas sejam públicas, né? Documentadas e acessíveis a toda a cidade, não apenas aos presentes. Mas a única divulgação que ocorreu nessa sessão aí, realizada ontem na cidade de Itabuna, apareceu em stories, que foi stories particulares de vereadores ou da Câmara, né? E esse conteúdo some em 24 horas. Então, por isso aí que o que ocorreu foi um improviso, que não cumpre o que está determinado na lei. E o presidente da Câmara, Manuel Porfírio, né, deve estar ciente disso, corrigir e atender as demandas em conformidade com a lei para as próximas sessões, entendeu? Porque é o que a gente espera. Vamos então agora, depois de discutir a respeito disso, vamos falar, Cássio, da segundo destaque da nossa notícia de hoje também, que não para por aí. Polêmicas, mas que também diz respeito à Câmara de Vereadores. Vou dizer por quê a vocês. Olha como o assunto é tão complexo que envolve aí, caros telespectadores, também a Câmara de Vereadores. Bom, ontem, no final da tarde, foi divulgado na rede social, né, inclusive particular, do cantor Moreno em Cristo, né? Ele que foi cantor secular por muitos anos, mas hoje ele é cantor gospel, né? Ele prega o evangelho, faz aí as suas pregações, e ele ontem, no final da tarde, né, divulgou um vídeo ao qual ele foi surpreendido por uma ação de um agente municipal de Itabuna, que o abordou, né, e informou a ele que o ato que ele estava fazendo, realizando ali numa praça pública, não poderia ser dado continuidade, que era o fato dele pregar, né? Moreno, para quem não sabe, há alguns anos ele se utiliza de uma pequena caixa de som, vai até a praça pública, né, e ele começa ali a pregar o evangelho para quem desejar ouvir. Não é um culto, ele faz uma ação de evangelização independente, e aí ele realiza esse culto para poder, né, convencer as pessoas do evangelho em Cristo. Faz ali o seu momento de oração e de louvor, e depois ele vai para a sua residência atender às suas outras necessidades e demandas, não cobra por isso, não chega ali pedir nenhum tipo de ajuda de custo, nem nada, nem menciona qualquer tipo de recurso para nenhuma obra. Mas o fato foi que ontem ele foi abordado, né? E isso não repercutiu bem em Itabuna, porque não foi somente a questão da abordagem do agente em si, né? Se a gente tiver imagens aí, Cássio pode colocar pra gente sem nenhum problema. Se tiver também, a gente vai colocar aqui no ar. Pode colocar, Cássio. Cássio está informando aqui, você agora que está nos assistindo aí, tem uma matéria a respeito disso que você pode acompanhar agora. Pode colocar. A Prefeitura de Itabuna se pronunciou, na tarde desta terça-feira, após a repercussão do episódio em que o cantor e pregador Moreno em Cristo foi impedido de realizar uma pregação em via pública. Segundo a gestão municipal, o prefeito Augusto Castro determinou a imediata apuração dos fatos e o afastamento preventivo do agente fiscal envolvido na ocorrência. Em nota, a administração reforçou que não compactua com qualquer ato de intolerância religiosa, destacando que o respeito à liberdade de crença, assegurado pela Constituição Federal, é um princípio que deve ser observado por todos os servidores públicos. A gestão também afirmou que tomará todas as medidas necessárias para esclarecer o caso e garantir que situações semelhantes não voltem a ocorrer no município. Olha aí, tá vendo? Para vocês entenderem. Essas imagens são reais, são imagens de ontem mesmo, né? Do fato ocorrido aí, né? O cantor Moreno, que inclusive estava bastante sereno na abordagem, né? Estava ali já pronto, preparado para poder transmitir a sua live desse momento, mas não foi possível, né? Por conta justamente desse impedimento aí. Ele foi comunicado que ele precisaria ter um alvará
um alvará. Isso mesmo, telespectador, para você entender aí, o agente comunicou a ele que ele precisaria, para poder estar ali naquele momento, ele teria que estar com um alvará que pudesse dar respaldo a ele, né, para aquela ação ali, né? O Moreno disse que, então eu não posso mais pregar, né? Ele questiona, então eu não posso mais pregar, né? E o fato era, que tipo de alvará que se trata, né? Do que se trata, né? Entre os internautas, alguns até chegaram a comentar que quando vão se realizar cultos, né, de forma pública, assim, em praça pública, em espaços públicos, de fato precisa de um alvará. Mas o que o Moreno, que questionou bastante ali, né, na opinião pública, o que foi bastante discutido, é que o que o Moreno realiza não é necessariamente um culto, né? Não é um culto ali, como acontece dentro das igrejas, né? O que o Moreno realiza é uma pregação evangélica independente, né? Ele está ali apenas pregando, ele não convida as pessoas, ele não combina, ele não marca, ele não diz, olha, em tal horário, estejam todos lá presentes, né? Ele chega e aí quem desejar ouvir o que ele está ali mencionando, fica próximo, quem não desejar, né, pode ir adiante. O segmento gospel não recebeu bem essa notificação, por assim dizer, né? E foi bastante criticado no vídeo, inclusive, que foi divulgado pelo secretário, porque isso repercutiu tanto, para vocês entenderem, durante a noite, né? Diz que esse agente já havia sido afastado, né? Isso foi comunicado ontem à noite, mas durante o dia, né, já foi vinculado outro vídeo, logo de manhã cedo hoje, mais precisamente no dia 10, quarta-feira, o secretário ali, Humberto Matos, ele divulgou um vídeo explicando, dizendo que, olha, não foi bem assim, o agente agiu de forma correta e o Moreno em Cristo, inclusive, já havia sido comunicado outras vezes. O Moreno, no final desse vídeo, ele diz até sofrer perseguição. Exatamente, é isso mesmo. Ele diz sofrer perseguição. Bom, o que se comenta é que o secretário Humberto Martins, né, que é da secretaria, que faz parte aqui da secretaria em Itabuna, ali... Sim, ele fez também o pronunciamento, a gente vai colocar aqui para vocês, mas o Moreno, ele alega sofrer perseguição, né? Sabe-se que o Moreno, ele tem relações políticas lá em Itapé, que já foi aí uma cidade bastante movimentada ali também no âmbito político pelo Humberto Matos, né? Também de lá. Então, dizem que tem a ver também com questões políticas, né? Nada oficial, nada de forma oficial, apenas o Moreno em Cristo alega sofrer ali realmente perseguição. Em relação a isso, o Humberto Matos fez o seu pronunciamento. A gente tem esse pronunciamento, Cássio, para a gente poder compartilhar. Vocês vão ouvir agora. Estou passando aqui rapidinho para fazer um breve esclarecimento. Obviamente não fazer um esclarecimento mais aprofundado, mas é com relação a esses vídeos que estão saindo na internet e que saíram nas redes sociais. Estou recebendo muita mensagem e que as pessoas me indagando se houve proibição do nosso amigo Moreno fazer pregação na praça pública. Não, gente, não há proibição, ao contrário, a Constituição nos garante lá, no seu artigo 5º da Constituição, ele nos garante que há liberdade de manifestação de culto religioso. Então, a abordagem que o fiscal fez foi uma abordagem rotineira, ela não foi direcionada por ninguém, nem para a administração. Nós sabemos que a Praça Camaquã, esse período está muito congestionada e tem a fiscalização mais intensa. E o fiscal fez uma abordagem que talvez não tenha sido exitosa, talvez tenha sido descortês, eu ainda não aprofundei dos fatos, mas foi uma abordagem dentro da legalidade. O que se exigiu, na verdade, foi um alvará de sonoridade da caixa de som utilizada no meio da praça. Essa abordagem que foi feita, inclusive, ela é muito cobrada pelo Ministério Público. Ora, o Ministério Público de Itabuna tem, inclusive, oficiado diretamente às igrejas, aos pastores e a diversos entes religiosos por conta do ruído, do barulho que se causa. Então, nós temos toda uma preocupação de quando as pessoas utilizam do som e de equipamento sonoro, que a gente exige o alvará de sonoridade para sabermos o horário, sabemos o período, a data, e também para que não choque com outras pessoas que também querem fazer o culto. Já esclareci isso com a pessoa abordada com o Moreno em Cristo,
já entendeu muito bem, e quero deixar bem claro para vocês, a Prefeitura não ordenou por qualquer autoridade, e muito menos ela proíbe que se faça manifestação religiosa ou que se pregue em praça e espaço público. Ao contrário, a Guarda Civil, inclusive, ela tem dado até às vezes, quando é solicitada, até a segurança para que as pessoas vá no local fazer, até em local mais ermos. Então estamos aqui para colaborar e dizer, mandar um recado a todos vocês, religiosos do mundo evangélico principalmente, dizer que não há proibição alguma, o que é apenas uma regulamentação, foi uma falta de esclarecimento e talvez um erro de comunicação. Fico muito, eu agradeço a toda a compreensão, as pessoas que têm me ligado e dito e a compreensão que têm entendido a nossa fala, e fico também às vezes muito triste com as pessoas e alguns políticos, como foi o caso do deputado Pancadinha, que veio às redes sociais para fazer críticas num momento desse, na verdade, sem ter causa de conhecimento e simplesmente no momento eleitoreiro, talvez até para querer tirar algum tipo de proveito eleitoreiro nessa situação. Eu tenho muito respeito pelo deputado, mas eu quero dizer que ele deve defender os direitos, sim, das pessoas, mas não se utilizando de certas situações para querer se promover nesse período eleitoral. Muito obrigado a todos vocês do mundo evangélico, muito obrigado a todos, estou aqui para o esclarecimento e tenho certeza que semana que vem, ou essa semana mesmo, Moreno já estará fazendo suas pregações e espero que todo mundo fique em paz e que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos vocês, fique com Deus. Como vocês puderam aí ouvir e acompanhar no final desse vídeo, dessa declaração aí do Humberto Matos, que é o secretário de Indústria e Comércio de Itabuna, né, tem questões políticas envolvidas nisso, né, ele cita aí o pronunciamento do deputado estadual Fabrício Pancadinha, mas outras personalidades políticas também de Itabuna fizeram comentários a respeito dessa ação, né, que foi realmente recebida como ação bem contrária ali, né, que contrariou não somente o público evangélico, mas toda a sociedade no geral, que teceu críticas, né, de forma até, eu diria assim, com um olhar técnico voltado, porque, por exemplo, né, as pessoas questionaram ali a questão da fiscalização, fizeram um comparativo em questão da fiscalização em relação aos paredões que são utilizados dentro dos bairros, centros urbanos ali, perímetros urbanos ali, né? E os paredões que são frequentemente queixas e reclamações de moradores pelos decibéis ali sempre altos, né? Extrapolando ali. A princípio, essas informações desencontradas ou de forma aí que foi passada, que não foram compreendidas de forma adequada pela população, gerou ruídos nessa comunicação, nesse entendimento, porque as pessoas começaram a não associar realmente a lógica, né, do fato ali, porque a princípio havia sido dito que o Moreno em Cristo precisava ter autorização alvará. E aí os internautas começaram a questionar, mas estamos num país laico, então a pessoa agora tem que pedir autorização para falar de Cristo? Né? E depois o secretário explicou que, na verdade, estava relacionado ali, né, à caixa de som que o Moreno em Cristo utiliza, né? Foi dito também que após entrar em contato com o Moreno, que ele poderia retirar o alvará dele sem nenhum problema e sem nenhum custo para poder continuar realizando essas pregações, né? Mas fato despertou aí na sociedade, na comunidade itabunense, outras discussões, como essas dos paredões mesmo, né? Realmente. E aí a gente associa a Câmara de Vereadores, lembra que a gente estava falando aqui agora há pouco sobre essa Câmara de Vereadores itinerante? É uma pauta também para ser discutida na Câmara de Vereadores, uma queixa, uma reclamação a respeito aí dos sons abusivos de paredões que continuam pertinentes, não somente em campanhas eleitorais que podem ser utilizados, tem autorização aí para os políticos se utilizarem nas campanhas, mas esses sons abusivos de paredões, né, eles continuam perturbando o sossego de muitas pessoas, né, são alvos de críticas e reclamações, aí inclusive nos interbairros, né, em jogos aí que são realizados em Itabuna de forma amadora, mas que tem ali uma organização, inclusive patrocínios de vereadores. A gente precisa falar
falar sobre isso aqui. Tem o patrocínio, muitas vezes, desses vereadores. Então, as pessoas começaram a questionar também, né, a Secretaria de Indústria e Comércio, através da pessoa aí de Humberto Matos, que se pronunciou, fizeram esse comparativo, né, que, bom, um rapaz que está ali com uma pequena caixa de som, pregando o evangelho ali, nessa área, nessa praça, ele pode estar incomodando, mas e os paredões? Os paredões também não incomodam, né? De fato, incomoda bastante, realmente, né? E é uma pauta para os senhores vereadores aí de Itabuna atuarem de forma legislativa, né? Criar um regimento, uma lei, apresentar ali na Assembleia algo que possa favorecer, né? O entendimento aí dessas linguagens musicais que são apresentadas através dos paredões, né, que também as pessoas possam trabalhar até aí, né, já que alegam que os paredões também movimentam, de certa forma, a economia, né, interna ali. Então, mas que não perturbe também o sossego das pessoas. E ainda digo mais, né, tiveram críticas a respeito em relação que essa perturbação do sossego em relação à caixa de som numa praça pública incomoda tanto, e as pessoas aí que estão abandonadas em praças públicas, pessoas com problemas mentais, né, e elas incomodam realmente bem mais até do que uma pessoa, né, que tem ali o senso ainda da sanidade mental. Mas a gente também tem que falar sobre isso, já que o secretário de Indústria e Comércio está bastante preocupado, né, com as vias públicas. Nós temos uma quantidade de pessoas aí com problemas mentais na cidade de Itabuna, que percorrem as praças, né, e perturbam o sossego das pessoas, deixam as pessoas incomodadas porque de repente são agredidas com pedradas, com pauladas ou até mesmo de forma violenta, mesmo sem nenhum material em mãos, mas essas pessoas ali têm o seu lazer incomodado dentro dessas praças públicas através dessas pessoas aí que são os doentes mentais. Então também é uma pauta para a Secretaria de Indústria e Comércio se preocupar, e não somente com a caixa de som ali, né, os decibéis, mas existem outras questões. Aqui nós do TVI News, sempre atentos à notícia, à informação, à credibilidade, né, para você. Também trazemos aqui uma nota de esclarecimento, vocês estão vendo aí, eu vou ler para vocês a nota de esclarecimento da Prefeitura de Itabuna, né, em relação a isso aí também. O secretário se pronunciou, mas a própria Prefeitura, perdoe-me, ontem à noite já havia se pronunciado. A Prefeitura de Itabuna informou que tomou conhecimento de um episódio envolvendo a abordagem de um cidadão que é um agente de fiscalização do município durante a ação de fiscalização da ocupação dos espaços públicos. Segundo a Prefeitura de Itabuna, diante dos fatos, o prefeito Augusto Castro determinou a apuração imediata do ocorrido e o afastamento preventivo do servidor de suas atribuições, até a completa elucidação deste caso. Então, até que realmente se comprove se houve ou não um abuso de autoridade, né, o prefeito, né, determinou que esse agente ali pudesse ser afastado de suas atividades, com a adoção de todas as medidas administrativas cabíveis. A gestão municipal reforçou que não compactua com qualquer forma de intolerância religiosa e respeita plenamente a liberdade de crença e manifestação religiosa, direito constitucional assegurado a todos os cidadãos. O município também desenvolve diversas políticas públicas e de iniciativas voltadas à valorização da fé e da convivência democrática, a exemplo de eventos e ações que fortalecem a manifestação religiosa em seus mais diversos segmentos, como o Celebra Itabuna, que é um evento promovido aí pela Prefeitura de Itabuna, entre outras iniciativas realizadas ao longo da gestão. A Prefeitura reafirma ainda seu compromisso com o diálogo e respeito e a garantia do uso democrático dos espaços públicos. Todos os encaminhamentos necessários serão realizados com responsabilidade e transparência, assegurando a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Esse foi o pronunciamento da Prefeitura de Itabuna, né? Logo a repercussão repercutiu muito mal mesmo, realmente, na cidade de Itabuna. Isso não ficou apenas restrito ao município, né? Foi a nível Bahia, isso repercutiu muito, até porque
foi associado ali como uma perseguição ou algum tipo de intolerância religiosa, mesmo a Prefeitura de Itabuna vendo a público esclarecer que não está associado a isso, né? Mas a gente pôde acompanhar aí que foi polêmica ontem no final da tarde até o início desta manhã, e aí a gente vai acompanhar, né, o retorno após esse alvará, após a retirada desse alvará, o retorno de Moreno do Capricho, Moreno em Cristo, porque ele era do Capricho quando ele ali atendia as demandas, né, do segmento secular, mas agora ele é do segmento gospel e com todo o respeito fazendo um excelente trabalho de evangelização para todos, não somente os cristãos evangélicos, protestantes aí, mas pessoas até de outras religiões cristãs o acompanham, né? Acompanham o trabalho que o Moreno realiza aí. Bom, agora a gente vai para mais um intervalo nesse momento com vocês e já já nós retornamos com mais notícias aqui no TVI News, segunda edição. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Antigamente, eu não imaginava que poderia ter o meu canto, mas hoje eu tenho um lugar para chamar de meu. É da gente! A família de Dona Odete é uma das 88 mil beneficiadas com Minha Casa Minha Vida e mora perto da nova fábrica de carros elétricos, onde 20 mil empregos serão gerados. Com a Bahia liderando os investimentos no Brasil, crescimento econômico e cuidado com as pessoas andam juntos. É a Bahia pra frente, do lado da gente. Governo do Estado. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, estamos de volta agora após o nosso intervalo aí. Você estava esperando, né? Mais notícias aqui na segunda edição do TVI News Notícias. E Cássio, vem comigo porque agora a gente vai falar sobre esporte, é isso mesmo. Vamos falar sobre esporte. Vou você aí nos acompanhar melhor agora. Em Itabuna, estava aí acontecendo, né? A programação do Interbairros. O Interbairros está aí acontecendo e esse Interbairros mexeu bastante aí no último final de semana com os bastidores da política, bastidores do judiciário aí, reclamações que foram feitas. Vocês vão acompanhar aí essa notícia que foi a respeito de irregularidades, denúncias que foram feitas a respeito do Interbairros que está acontecendo em Itabuna. E eu vou já de antemão anunciar para vocês que o Lomanto, o bairro Lomanto, o time do Lomanto está envolvido nessa polêmica aí, né? Nessas disputas, porque foram apontados contra esse time aí irregularidades, né? A respeito dos jogadores em si que estão ali participando. Porque assim, para você que está em casa, telespectador, Larissa, eu não entendo muito um pouco sobre futebol, né? Mas existe ali um regulamento, existem ali os critérios que devem ser ali obedecidos, né? Em relação à participação dessas equipes de Interbairros que participam aí. E parece, ao que tudo indica, que a equipe do Lomanto infringiu regras importantes a respeito desse campeonato, né? E pode ser desclassificado, é isso mesmo, pode ser desclassificado, mesmo ainda aí estando na disputa, mesmo ainda estando concorrendo, né? O time corre aí o risco de acabar ficando de fora mesmo dessa disputa, porque um pedido oficial de impugnação protocolado pela Associação de Moradores do São Lourenço trouxe à tona uma série de suspeitas de irregularidades envolvendo a seleção do Lomanto nessa edição 2025 aí do campeonato que está acontecendo em Itabuna. O documento que foi entregue à comissão julgadora desse torneio questionou que desde o uso de endereços inconsistentes até a participação de atletas sem vínculo comprovado com o bairro. Ou seja, lá na hora de preencher aí, né, o endereço não era compatível, o jogador não era do Lomanto, né? Tinha jogador jogando pelo Lomanto que não era residente do Lomanto. Essa inconsistência nos endereços aí foi alegado, segundo a denúncia, que a equipe teria ultrapassado o limite de jogadores convidados permitido pelo regulamento, incluído atletas que não residiram na área representada. E um dos pontos mais graves relatados é o uso de um imóvel supostamente alugado apenas para justificar a residência do atleta, né? As imagens que foram ali protocoladas nessa denúncia apontam que essa casa, na verdade, é uma casa que está abandonada, uma casa fechada, abandonada não, mas que está fechada, não existe ali morador residente realmente ali, né? E foi verificado também que era só de fachada, né? Mostra a casa apenas da fachada, sem sinais aparentes de ocupação, o que levantou dúvidas e suspeitas da autenticidade desse endereço, né? Imagine aí uma casa que está sempre fechada, não tem ali nenhuma movimentação de residentes, levanta suspeitas, né? Outro ponto que foi destacado no documento é a presença de um jogador oriundo de outro município, além de não ser do Lomanto, esse jogador era aí do bairro de Uruçuca, bairro não, né? Da cidade de Uruçuca, veja bem, que contradição, que bagunça, que falcatrua, né? Assim é a palavra correta para ser aplicada. De acordo com a representação, Fernando César Costa Filho, que é residente de Uruçuca, ele teria se inscrito como morador de Itabuna, né? A prática se confirma e configura violação direta das normas do campeonato, que exige comprovação do domicílio de Itabuna. Mas esse rapaz que eu mencionei aqui, ele é de Uruçuca, né? Como é que ele é de Uruçuca e ele está jogando ali por um bairro de Itabuna, Larissa?
É isso também que foi protocolado ali como reclamação, que foi protocolado aí através do time adversário, né, da comissão técnica ali que foi verificada. Olha, essas irregularidades aí, além da inconstância de endereço, tem jogador que não era do bairro, é residente de Itabuna, mas não é do bairro Lomanto, então não poderia estar jogando pelo bairro Lomanto. Tem jogador aí que estava aí jogando o campeonato, mas ele não é sequer da cidade de Itabuna, né? A residência dele, o endereço dele é de Uruçuca, é interbairros, não é intercidades, gente. Estamos falando de interbairros. Interbairros da cidade de Itabuna é bairros de Itabuna, né? Infringindo essas regras, né? Então, bom, a lista anexada emite várias irregularidades e aí desperta uma discussão, caro telespectador, para questões práticas realmente aí que os internautas estavam comentando, que são sobre a influência de questões políticas, né? Porque a gente começa a se questionar por que esses jogadores se inscreveram, né, sabendo do regulamento. Quem foi que garantiu a eles, né, que eles poderiam se inscrever de forma aleatória, sem cumprir os pré-requisitos, né, básicos, inclusive, como comprovante de endereço, como residente do bairro, né, atender ali como questões do time. Alguém está recebendo, vamos ser diretos aqui na linguagem, alguém está recebendo para poder ter esse time aí fortalecido de alguma forma e poder ganhar o campeonato? São esses questionamentos, né? Porque hoje a gente sabe aí que muitos políticos acabam patrocinando esses campeonatos, não somente aí tem o reforço, né? O suporte obrigatório da Secretaria de Esporte de Itabuna, mas tem que procurar saber realmente de onde vem esse incentivo para essas irregularidades, né? Por qual motivo que as pessoas iam cometer esses tipos, atos infracionários, né? Que estão aí completamente contrários aos requisitos do que realmente se propõe para os jogos, né? Esse não é o tipo, né, de política esportiva que deve ser apresentado para a comunidade itabunense, não somente para a comunidade itabunense, porque os jogos eles são transmitidos, né? E as pessoas de outras cidades também acompanham. Qual o exemplo, né, que Itabuna está dando na área do esporte a respeito disso, né? Se há aí infrações dentro de um campeonato simples desse, né, que é de interbairros, imagine coisas maiores, né? Eu sempre estou aqui falando a respeito da corrupção, que a corrupção não está apenas na política de forma de cargo eletivo, né? Está no caráter intrínseco do ser humano e a gente pode perceber isso claramente em ações como esta, né? Então, quando a gente fala de corrupção, que o político está lá sentado na cadeira eletiva, né? Seja ele o vereador, seja ele o prefeito, senador, né, presidente, seja quem for que esteja sentado, não chegou lá e se tornou corrupto, né? Pequenos atos de corrupção, né, como mentir, burlar regulamentos ali, já eram incutidos ali na prática do dia a dia dessas pessoas que, ao chegarem em espaços de poderes potencializados, né, acabam expandindo aquilo que já costumavam a fazer. Essa é a verdade, né? Então a gente precisa aí, de fato, apurar e acompanhar essas investigações que seguem aí, né, rumo a comunidade, né, pede que a comissão julgadora do Interbairros analise o caso, com certeza, né, tem que ser analisado mesmo de fato, né, e adote as medidas cabíveis para garantir a transparência e o respeito às regras, né, para dar credibilidade ao campeonato, porque senão vira bagunça, senão vira baderna, e aí perdeu-se completamente a credibilidade nesses jogos. Se chegar assim a permitir ou fechar os olhos para irregularidades aí, que tem provas, né, que foram apresentadas através de imagens, através de documentos aí, né, e possa ser que não termine realmente em pizza, né, porque estão pedindo a apuração, né, para que até o momento essa seleção do Lomanto
né, a Secretaria não se manifestaram publicamente sobre essas denúncias. Nem a Secretaria de Esportes e nem aí o diretório do Grupo Lomanto se manifestou a respeito dessas denúncias que já foram protocoladas, né, que estão aí sendo investigadas, e as pessoas aguardam, né, que tudo isso aí venha ter transparência a respeito desse torneio, porque é um patrimônio esportivo construído pela participação das comunidades e por isso não pode ser marcada por questionamentos e dúvidas sobre lisura, né? Falta de transparência, falta de esclarecimento, né? A esses profissionais que também estão ali dividindo o mesmo espaço com esses colegas, né? Colegas, não sei se é tão colegas assim, porque tem pessoas até de outras cidades, né? Para serem interbairros, como eu estou falando, tem que ser dos bairros de Itabuna, viu, pessoal? Interbairros é interbairros de uma cidade, não é intercidades, né? Que a gente exporta jogadores, aqui ainda não é assim. O regulamento diz que os jogadores devem ser residentes dos bairros a qual representam. Se é do Lomanto, você no mínimo deve residir no Lomanto, né? O endereço que consta tem que ser de uma casa que tem ali um fluxo, né? De uma casa de um convívio normal, de uma rotina, né? De uma casa e não simplesmente de uma casa que permanece fechada, que tem ali indícios de abandono ou de não moradores residentes. Então, a gente não pode realmente fechar os olhos para essas questões aí. Então, tá aí. Final de semana vai acontecer mais um campeonato, né? Esse aí é a final agora, já chega a final e espera-se aí o desenrolar dessa questão aí do bairro Lomanto. E a gente vai ficar acompanhando aí essas notícias. Bom, mas agora, Cássio, a gente vai falar de um assunto ainda muito mais sério, né? Eu vou chamar agora a atenção de você, telespectador, porque como a gente frequentemente tem mencionado aqui, infelizmente, nos nossos noticiários, desde a primeira edição até a segunda edição do TVI News, a violência e a criminalidade continuam sendo constantes. Mas antes de falar sobre esse assunto, a gente vai trazer aqui de forma lamentável a notícia de que um policial e a sua companheira foram encontrados mortos, né, ontem durante a noite, terça-feira, aqui na Bahia, Feira de Santana, ali próximo a Salvador também. É um fato que chocou toda a Bahia, sempre choca bastante, né? Porque esses dois corpos foram encontrados dentro de uma residência ali, e ao que tudo indica é que tenha sido aí, né, um assassinato seguido de um suicídio. Né, as primeiras informações ainda não oficiais, mas é uma linha de investigação. Vocês vão acompanhar aí na tela a imagem, né, do policial e também da sua companheira, exatamente aí, Cássio colocou aí para vocês poderem acompanhar essa notícia que chocou. É um policial militar, né? A princípio, as primeiras linhas de investigação é que ele tenha atirado contra sua companheira e em seguida se matado, e isso não foi necessariamente pela linha de investigação na noite de ontem, né? Embora os corpos tenham sido encontrados ontem, mas na verdade, ao que tudo indica, desde domingo os moradores começaram a notar ali, né, que houve uma diferença na rotina dentro daquela residência. Então provavelmente pode ter ocorrido durante a noite de domingo, mas os corpos foram encontrados ontem à noite na residência. O nome da companheira do policial é Jéssica do Nascimento Reis, que tem 30 anos, e o policial militar que vocês podem acompanhar aí também na tela se chama Alden Teixeira Santos, de 40 anos. Os dois foram encontrados mortos com marcas de tiros dentro de um condomínio no bairro Santa Mônica, em Feira de Santana, aqui na Bahia. A principal hipótese é de que o PM matou a companheira e em seguida ele mesmo tirou a própria vida. A família de Jéssica acionou de imediato a polícia após encontrar a porta do apartamento dela arrombada, né? As informações é de que os moradores, né, ali residentes próximos ao apartamento notou, né, que não havia mais aquele fluxo normal da rotina, né, que a gente acompanha, realmente é natural, né, de você acompanhar o seu vizinho, e quando
arrombaram a porta e encontraram os corpos mortos. Então, quando a família de Jéssica foi comunicada, de imediato acionou a polícia. Jéssica, né, que é cabeleireira, ela estava desaparecida desde domingo. Por isso que a linha de investigação, né, sugere que o assassinato seguido aí de suicídio tenha ocorrido no domingo, quando ela falou pela última vez com uma amiga. E depois ela deixou de responder as mensagens, né, desta amiga. E os corpos foram localizados no imóvel de Alden, né, que é vizinho da vítima. Os dois eram vizinhos, né? Então a pistola utilizada aí no crime foi apreendida e os veículos dos dois também. O carro de Jéssica e a motocicleta deste policial. Tudo para a linha de investigação. Eles estavam ali na garagem do condomínio e a polícia militar diz que as equipes estiveram no local e após contatos com familiares, foi realizado o ingresso no apartamento, sendo encontrado 2 pessoas sem vidas, ambas atingidas com disparos de arma de fogo. Né? A gente apurou aqui informações de que esse relacionamento entre Jéssica e Alden, eles já estavam aí há mais ou menos 6 meses juntos, se relacionando, né? Não há detalhes aí sobre como era a relação, até porque 6 meses, né, é um tempo curto, mas dá para se observar algo, mas infelizmente não há aí maiores informações a respeito disso. Alden estava afastado das funções havia 1 ano e 3 meses por incapacidade temporária. A gente precisa falar sobre as questões de saúde mental, né, principalmente do servidor público de segurança, mas para vocês entenderem, esses corpos aí, eles foram levados para a delegacia, né, e Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Foram expedidas guias de remoção e perícias de diligências estão sendo realizadas no sentido de esclarecer a circunstância do caso, uma pistola que foi apreendida aí no local, mas até o momento nada ainda elucidado, né? São apenas os fatos que foram encontrados, 2 corpos. Pela linha de investigação apura-se que esse acontecimento tenha ocorrido na noite de domingo, né? Pelo fato de ter sido o último contato ali de Jéssica com esta amiga que estava ali conversando com ela e de repente não conseguiu mais ter contato com ela, né? Mas esse policial, ele estava afastado de suas atividades por incapacidade, né? A gente precisa falar sobre a questão da saúde mental dos profissionais da área de segurança pública que estão aí trabalhando sempre em áreas perigosas, em situações de perigo. Tem aí também, muitas vezes, o que é pouco dito, o que é pouco falado sobre o assédio moral que os policiais militares também sofrem dentro das corporações, não tendo como comprovar aquilo ali, não tendo como se defender de certa forma. Então, fica aí esse alerta para nós baianos, né, que muitas vezes criticamos, inclusive, a ação da polícia militar, que sofre uma pressão externa, uma pressão da sociedade, sofre uma pressão interna, que é da própria corporação, e quem cuida de quem protege. Fica esse questionamento aqui, né? Estamos trazendo aqui não somente a notícia no TVI News, mas também a crítica, né? O pensamento crítico que deve ser aí debatido entre vocês, telespectadores que nos assistem, né? Dos profissionais da área de segurança pública tão muito criticados em suas diligências, né? Mas a gente não sabe a pressão psicológica que é sofrida, as doenças mentais que são acometidas, alguns que já são ali diagnosticados com doenças mentais tratáveis ali, outros que não nem sequer sabem que estão sofrendo de alguma crise, de que estão sofrendo de algum tipo de transtorno e também não estão se tratando, outros que recusam o tratamento, né? A gente deve avaliar que a Secretaria deve trabalhar melhor essas questões profissionais, né? Porque é pouco falado, é pouco discutido qual é o amparato, né, que esses policiais têm dentro das corporações, são simplesmente afastados
ou esses profissionais eles são acompanhados, né? Com psiquiatras, com psicólogos ali que são possíveis, porque volta e meia nós temos aqui notícias de policiais que se matam, matam outros, matam a si próprios, tiram a própria vida, né? E a gente não consegue observar aí ações afetivas que possam diminuir não somente essas notícias que a gente traz aqui, né? Mas que reduzam o número de profissionais dentro dessa área tão importante para a sociedade, que é a segurança pública, né? Como é que profissionais que estão ali para proteger a sociedade estão fragilizados psicologicamente? Esses profissionais, eles têm uma atenção, porque o afastamento por si só não resolve a problemática. Esses profissionais, eles precisam ser acompanhados por outros profissionais da área de saúde, psicólogos, psiquiatras, né? Precisa resolver a problemática na causa raiz, de onde são desencadeados esses transtornos, né? Se for devido a algum tipo de ação que realmente está ali impossibilitando que essas pessoas tenham, de fato, ali uma saúde mental mais saudável, né? Uma saúde mental que não esteja tão comprometida devido ao assédio moral ou também ali ao excesso de carga de trabalho, deve-se verificar quais são os fatores que estão influenciando para que esses profissionais, né, estejam cada vez mais envolvidos nesse cenário, porque é lamentável, né, ter que trazer uma notícia como essa aqui, porque infelizmente a gente lamenta a morte de ambos, né? Inclusive tivemos a informação de que o velório, embora ambos ali, né, tenham sido encontrados mortos juntos, né, mas a família, tendo conhecimento da primeira linha de investigação, recusou que o velório fosse feito, né, de ambos juntos, né, tanto de Alden como a de Jéssica não fossem realizados no mesmo espaço. A família de Alden teve que providenciar um outro local para velar o corpo de Alden, porque a família de Jéssica, de forma compreensível, não aceitou ali, né, que esse velório fosse feito no mesmo espaço, ou seja, é uma situação dolorosa para ambas as famílias, né? Pode ter sido causado pelo Alden, mas a dor não fica apenas na família do Alden, não fica apenas na família da Jéssica, é uma dor que se expande, né? Ambos foram encontrados mortos e as famílias vão seguir mutiladas, porque perderam seus entes queridos assim sem nenhuma explicação, sem nenhum entendimento de causa, né? E muitas vezes esses profissionais estão ali adoecidos dentro das corporações e não têm o auxílio e o suporte necessário. Ou muitas vezes tem o mínimo oferecido, né? Que é através das unidades básicas ali, um acompanhamento psicológico, mas isso precisa ser mais criterioso ainda. Esse acompanhamento precisa ser regular. Esse cuidado com a saúde mental não deve ser apenas oferecido em situações críticas, mas deve ser oferecido, inclusive, antes mesmo do profissional adoecer. Então, dentro da corporação, né, a Polícia Militar, ela oferece ali, né, um auxílio psicológico periódico, porque deveria ser obrigatório. Aqui é uma opinião até particular minha, né, mas o auxílio psicológico, através de profissionais ali, deveria ser algo obrigatório dentro da corporação. Todo policial militar deveria ali realizar de forma periódica, aí ia ver-se o período que ia realizar, mas esse profissional, né, ele deveria passar de forma periódica por um acompanhamento psicológico, avaliação psicológica. O profissional da área de segurança pública é obrigatório, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, que seja, ele passar por esse tipo de triagem, né, para avaliar as condições desse profissional estar ali trabalhando em área e não simplesmente retirar ou afastá-lo quando foi identificado algum tipo de comportamento ou desvio ali comportamental que compromete a corporação, porque esse profissional, ele pode ali agora, como Alden, ele estava afastado, aparentemente não estava ocasionando nenhum problema para a corporação, mas em compensação ele estava aí com problemas pessoais e deixou aí uma família devastada, uma não, 2 famílias devastadas, a dele e a da Jéssica.
a qual a gente lamenta profundamente aqui, né? E oferece aqui todo o nosso sentimento de solidariedade à família da Jéssica e do Alden também, porque é uma dor imensurável nesse momento, em respeito à dor e ao sofrimento dos familiares e dos amigos mais próximos de Alden e Jéssica. A gente abre essa discussão porque não basta somente dar a notícia, mas a gente precisa falar da verdade, né? Falar do que precisa ser dito, porque senão vira apenas uma notícia retórica, uma notícia aqui que é frequente nos noticiários, né? Não somente da TVI, mas de tantos outros aí. É mais uma notícia? Não, a gente precisa falar das problemáticas reais, né? E saindo desse âmbito, mas não tão fora desse âmbito assim, a gente vai continuar falando sobre a polícia militar, né, que está sempre aí agindo e colaborando de forma com a sociedade, né? Nós vamos falar agora também de um crime aí que, na verdade, vamos falar, tem uma matéria que, se o Cássio quiser colocar, já pode colocar aí. A criminalidade na Bahia tem assustado diversos moradores de diversas cidades e Itabuna e região não está de fora desse raio. Ontem deram entrada no hospital de base de Itabuna, né, pessoas baleadas aí da cidade de Itabuna e Ubaitaba, né? Teve aí princípios, na verdade princípios não, tivemos aí as primeiras notícias no início da noite ali, na verdade entre 10 horas da noite, de que pessoas haviam sido baleadas no bairro Mangabinha, Alto da Lua ali, muito próximo ali do centro urbano. E o Ubaitaba também teve aí, a gente tem, Cássio, essa matéria aí para poder ser vinculada, mas a criminalidade tem assustado os moradores de diversas regiões da Bahia. Como eu disse para vocês, Ilhéus, Itabuna e Ubaitaba está aí incluso nesse raio aí de notícias a respeito disso. Ontem tivemos imagem aí do SAMU resgatando, né, uma pessoa que tinha sido baleada aí pode colocar o que você tiver pra gente, Cássio. Na noite desta terça-feira, 2 ocorrências de tentativa de homicídio mobilizaram equipes do SAMU em Itabuna e também na cidade de Ubaitaba. O primeiro atentado ocorreu na parte alta do bairro Mangabinha, área conhecida como Alto da Lua, em Itabuna. Moradores relataram ter ouvido cerca de 6 disparos na Rua do Convento. A vítima, identificada apenas como Igor, foi socorrida ainda no local por uma equipe do SAMU. Praticamente na mesma hora, outra equipe do SAMU de Itabuna precisou prestar apoio a uma ambulância básica de Ubaitaba. Um jovem foi baleado naquela cidade, atingido por 2 disparos, um no pé e outro nas nádegas. Devido ao quadro delicado, a equipe de Ubaitaba solicitou o apoio da unidade avançada de Itabuna. As 2 ocorrências estão sendo investigadas. Olha aí, vocês puderam observar aí, né, esses 2 jovens que foram baleados em tentativa de homicídio, permanecem internados ainda em Itabuna, né? Isso aí aconteceu na noite de ontem, terça-feira, em Itabuna e Ubaitaba. Esses jovens aí, né, que deram entrada, foram uma tentativa de homicídio, mobilizaram aí as ambulâncias do SAMU. E os casos aconteceram com poucos minutos de diferença, viu? Poucos minutos de diferença. Um jovem de 21, um jovem de 22 anos aí também. O primeiro atentado que foi mencionado na matéria aí no Alto da Lua, né, na parte alta do Mangabinha. Para quem não conhece, né, quando fala Alto da Lua, é na parte alta do Mangabinha. Os moradores relataram de fato ter ouvido cerca de mais ou menos 6 disparos na Rua do Convento, muito conhecido, né, lá do Alto da Lua, bem no alto mesmo. E aí foram ouvidos esses 6 disparos. A vítima identificada apenas como Igor, de 21 anos, ele foi socorrido aí, como vocês puderam acompanhar nas imagens, né? Foi levado para o hospital com vida, permanece vivo, internado ainda.
Ele apresentava ainda 4 perfurações no corpo, ainda não confirmadas se essas perfurações aí são de entrada ou saída, né? O que levanta a suspeita de que ele tenha sido atingido por 3 ou 4 disparos. Igor, que tinha sido encaminhado ontem, né, consciente para o hospital, até o momento ele não soube informar a autoria da motivação do crime. Quando o Igor foi levado para o hospital, ainda estava consciente, né, antes de ser internado, e mesmo assim o Igor disse que não sabia a motivação do crime, né? A polícia tem aí essa informação, está na linha de investigação. E já lá em Uabaitaba, né, o jovem de 22 anos, ele foi baleado com um tiro no pé e outro nas nádegas, né? Um no pé e outros nas nádegas. E devido aí o caso desse rapaz de Ubaitaba é mais delicado, solicitou aí, né, um apoio de uma unidade mais avançada para que a transferência dele pudesse ocorrer nas proximidades de um posto ali. O jovem também foi levado para o hospital de base em estado que inspira mais cuidados até do que o de Itabuna, devido à grande perda de sangue, né? O rapaz de Ubaitaba, ele perdeu mais sangue. Então, infelizmente, está aí com uma situação mais delicada, mais complicada do que o jovem do bairro Mangabinha. A polícia continua na linha de investigação das 2 ocorrências para descobrir. Bom, o fato é que Itabuna, né, havia aí passado por um ano até, vamos dizer assim, tranquilo, né? Sem muitas ocorrências, principalmente sem muitos índices de assassinato, mas desde novembro para cá, né, agora, data de dezembro, tem ocorrido aí diversos disparos de arma de fogo em diversos bairros, como bairro de Fátima, Califórnia, Mangabinha, e isso tem assustado os moradores de Itabuna, porque eles fazem aí a reclamação, a denúncia para a Polícia Militar da Bahia, e a PM comparece com as suas guarnições nos bairros e dão ali o reforço necessário. Muitas das vezes não encontram, né? Os bandidos acabam passando, atirando simplesmente, mas não esperam, não aguardam na chegada de uma viatura ali para esclarecer nenhum fato, né? Estamos aí vivenciando períodos complicados a nível Bahia, né? Um dos estados mais violentos do país é a Bahia. As facções criminosas estão tocando terror aí na questão territorial mesmo, né? Facção de um lado, facção do outro, quem é de um bairro não pode entrar no outro, e a gente não entende, não sabe o que aconteceu, alguém quebrou o acordo aí, alguma coisa não estava sendo seguro, e os tiroteios voltaram a ser, infelizmente, uma realidade na cidade de Itabuna, né? Mas nós não tivemos aí só esse crime ontem, não. Na cidade de Itabuna, não. Nós tivemos aí também, né, Cássio, um crime que chamou bastante a atenção aí, que foi aí num distrito aí muito próximo entre Itabuna e Ilhéus, né? E teve morte, né? Esse que a gente acabou de falar aí, de Ubaitaba e Itabuna, permanecem vivas pessoas, mas nós temos aí uma notícia a respeito de um crime que ocorreu aí numa zona rural entre Itabuna e Ilhéus, com morte, tem feridos, mas uma pessoa também foi morta aí. Cássio puder colocar também pra gente essa matéria, nós vamos falar a respeito disso, para vocês terem noção como o índice de violência tem assustado, principalmente aqui na nossa região, como eu havia dito no início do programa, né? Itabuna e Ilhéus ali, que é uma região aí muito conhecida pelas suas belas praias, né? De cidades turísticas como Itacaré, Serra Grande ali também, que as pessoas aproveitam, Olivença, né? Até cidades mais lá para cima, como Canavieiras, vai aproveitando aí essa parte do litoral, mas a questão da segurança pública tem realmente chamado bastante a atenção a respeito disso. Tem essa matéria aí, Cássio, sobre essa questão aí de Ilhéus. Para vocês terem noção, né? Teve o assassinato que ocorreu em agosto, vocês estão lembrados aí, o triplo assassinato daquelas mulheres que até o momento não foram esclarecidos ainda, e já demonstrava ali uma preocupação com esse período aí, realmente, de
período de verão, férias, né? As crianças vão descansando e, na verdade, a matéria que eu tô relacionando agora é de um jovem que foi morto e o pai que ficou ferido após uma invasão criminosa ali na zona rural, próxima ali, na verdade, entre Itabuna e Ilhéus ali. Vocês vão acompanhar essa notícia logo, logo, mas falando de Ilhéus, né? Aquele crime, aquele triplo assassinato ainda não foi esclarecido, né? E as pessoas ainda aguardam aí, principalmente os familiares, aguardam, né? Que esse crime seja elucidado ainda, né? Ninguém sabe ainda se trata de um triplo assassinato relacionado ao feminicídio, se foi um crime ocorrido aí de forma aleatória por um morador de rua, mas não pode ser esquecido. E não tem como ser esquecido porque a violência continua eminente aí nos telejornais, na realidade social, no dia a dia das pessoas, as pessoas cada vez mais com medos, não somente mais de serem assaltadas, mas de serem mortas, como foi o caso deste rapaz aí, deste jovem que foi morto, né? Esse jovem, ele foi morto e o pai dele ficou ferido. Esse jovem aí que vocês estão vendo na tela, passando aí na tela de vocês, caro telespectador, foi um ataque violento que chamou a atenção aí dos moradores, né, das cidades próximas aqui, né, da área rural de Ilhéus e Itabuna, porque foi justamente na divisa dessas duas cidades, né, e foi na terça-feira, no início da madrugada desta quarta. Pelo menos 4 a 5 homens armados chegaram em um carro e nessa propriedade situada aí na localidade conhecida como Cafezal, que é logo após a Fazenda Progresso, muito conhecida inclusive aqui, já em território ilhéense, ou seja, ela fica ali em território realmente de Ilhéus, né, mas fica bem naquela divisa mesmo, entre Itabuna e Ilhéus, né, mas aí o crime fica nessa área restrita mesmo de Ilhéus. Segundo informações apuradas, né, os criminosos, eles se apresentaram como policiais e invadiram a residência à procura de um homem, né, que teoricamente seria morador do bairro de Fátima. Então eles estavam procurando esta pessoa, porém a pessoa-alvo não foi encontrada no imóvel. E aí, diante dessa realidade, não encontraram a pessoa a qual eles estavam procurando, passaram a agir com extrema violência. E aí um jovem, né, que foi identificado apenas com o nome de Rafael, aproximadamente 25 anos, ele foi baleado diversas vezes, que essa imagem aí que aparece por vocês, ele tinha 25 anos, foi baleado diversas vezes, não resistiu. O pai dele, Jaciel Oliveira, de 52 anos, o pai dele foi baleado diversas vezes, tentou intervir para defender o filho, mas também acabou sendo atingido por disparos, né? Infelizmente o filho veio a falecer ainda no local e já o pai, que é Jaciel, ele conseguiu ter ali o atendimento e foi encaminhado para o hospital de base. Então o hospital de base ontem recebeu não somente 2 pessoas baleadas, mas 3 pessoas baleadas, né? Uma de Itabuna, outra de Ubaitaba e esse pai aí que estava nessa fazenda aí, nesse distrito aí entre Itabuna e Ilhéus. As informações iniciais apontam que o pai e o filho trabalhavam na colheita de café, que é nessa mesma fazenda aí. Os dois trabalhavam juntos, moravam nessa fazenda juntos e ainda não há confirmação se Rafael seria de fato o alvo dos criminosos ou se foi assassinado por haver encontrado um indivíduo procurado pelo outro grupo, né? Tem essa questão também. Uma moradora da região relatou que Rafael deixa uma filha de 4 anos. A gente lamenta profundamente quando isso acontece, né? Porque envolve aí terceiros, né? A gente lamenta profundamente. Uma criança perde um pai, né? Nessas condições aí e que foi enterrado. Bom, como vocês podem ver, a criminalidade realmente não dá sossego de forma alguma. Continua sendo persistente aí essa questão da criminalidade e da violência na Bahia, principalmente em Itabuna,
e região aqui. E falando em região, nós falamos de Itabuna, falamos de Ubaitaba, Ilhéus e Ipiaú também aí foi encontrado. Nós temos uma matéria da cidade de Ipiaú, inclusive eu vou pedir aí para Cássio colocar no ar para a gente esta matéria, porque um corpo foi encontrado carbonizado ao lado da motocicleta, também aí para vocês verem o nível de crueldade, né? Também da criminalidade na Bahia, que tem realmente aí reforçado, né, os índices que comprovam realmente a realidade de a Bahia ser um dos estados mais violentos do Brasil. Cássio, pode colocar para a gente essa matéria aí de Ipiaú, que o corpo foi encontrado carbonizado e a motocicleta também. Um corpo humano carbonizado foi encontrado na manhã desta segunda-feira ao lado de uma motocicleta na região conhecida como Cascalheira, em Ipiaú. Populares chegaram até o local após perceberem uma concentração de urubus. Na cena do crime há indícios de violência, inclusive com um pedaço de corda amarrado ao corpo. Segundo informações no local, a placa da motocicleta encontrada está registrada em nome de Rodrigo Carvalho, um jovem de 25 anos que está desaparecido desde a noite de domingo. No entanto, a identificação oficial da vítima só poderá ser confirmada após exames realizados no Instituto Médico Legal. A Polícia Militar foi acionada e se deslocou até a área, realizando o isolamento do local até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica responsável pela perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil. E vejam vocês aí na imagem, né, a imagem muito clara aí do corpo que foi carbonizado e a sua motocicleta também. Foi possível, né, ser identificado a pessoa, né, a qual condiz com a moto, e essa pessoa, infelizmente, coincidentemente, estava desaparecida também, mas como foi dito aí na matéria, a confirmação se de fato este corpo é correspondente ao rapaz mencionado só vai poder ser confirmado após aí a identificação técnica, né, através de exames aí do corpo técnico, né, da Secretaria de Polícia Técnica, que já está avaliando. Mas o que chama atenção, vocês viram aí, é o nível de crueldade. Muito provavelmente o corpo, né, desta pessoa sofreu torturas, né, porque foi encontrado cordas aí próximo também a esse local. Então, muito provavelmente sofreu tortura esse corpo aí. Só foi possível ser localizado por conta dessa manifestação aí dos urubus próximo a essa área aí. Infelizmente, é o retrato, o cenário da criminalidade na Bahia. A gente, com certeza, não gostaria de estar mostrando essas imagens e falando desse assunto, porque é uma situação de insegurança para todos nós, né? Não somente para as pessoas que estão envolvidas na área da criminalidade, mas até para o cidadão de bem que fica vulnerável, infelizmente, a esse cenário, né? Essas foram as notícias a respeito aí do âmbito policial, as notícias em relação à segurança pública na Bahia. E agora eu vou chamar um rápido intervalo para a gente poder retornar com mais notícias aqui no nosso TVI News. Em 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas.
a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Estamos de volta agora, né? Nosso último bloco aqui do nosso TVI News, segunda edição. Eu aqui que estou sempre falando também a respeito, criticando as ações aí mais efetivas, né? Do sistema de trânsito, né? Vamos dizer assim, né? Vou trazer uma notícia aí para vocês agora. A gente tem uma matéria, né? Eu sempre digo que a fiscalização tem que ser mais intensa, não somente na cidade de Itabuna, né? Mas principalmente nos finais de semana, porque as pessoas acabam ali cometendo pequenos atos ali infracionários que eles acham que não vai dar em nada e muitas vezes acabam terminando em acidente, como foi o caso aí, Cássio, de alguém que tentou fazer aí uma roubadinha em Itabuna e se deu mal, né? Porque realmente terminou num acidente. A gente vai colocar no ar para você essa matéria para a gente acompanhar agora. Pode colocar, Cássio, para a gente poder acompanhar. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato de uma colisão frontal entre duas motocicletas na Avenida Juraci Magalhães, próximo à saída de Itabuna em direção a Ilhéus. Um dos motociclistas teria saído de uma rua lateral e, ao entrar na Juraci Magalhães pela contramão, acabou atingindo outra moto que seguia regularmente pela via. Com o impacto, ambos os condutores foram arremessados ao solo, onde permaneceram até a chegada de moradores que prestaram os primeiros auxílios. Apesar da força da batida, os envolvidos apresentavam ferimentos aparentemente leves. O acidente deixou o trânsito lento no local até que as motocicletas fossem retiradas da pista. As circunstâncias da colisão devem ser investigadas pelas autoridades competentes. Vejam só vocês aí, o resultado de uma imprudência, né? Essa roubadinha que inclusive aqui é próxima até da nossa TVI, que nos acompanha aqui em Itabuna, sabe muito bem onde fica essa localidade aí. Veja aí a violência do impacto mesmo dessa roubadinha, que inclusive é frequente, viu, pessoal? Vocês aí que estão nos assistindo, telespectadores, esse tipo de roubadinha aí nessa área é muito frequente, mas dessa vez, olha só, terminou em acidente. Poderia ter sido algo mais grave, porque se viesse aí um terceiro veículo, um ônibus, e não conseguisse frear, não conseguisse de imediato aí realmente
parar de forma precavida poderia ter sido algo muito mais grave, algo muito mais sério, e isso aí é ocasionado pela falta até mesmo de fiscalização, né? Percebam que tem câmeras aí, e mesmo assim, câmeras que podem aí identificar realmente aí as placas das motos, mas as pessoas não estão nem aí, né? Para isso aí. Gostaria até de, inclusive, chamar a atenção, porque além das roubadinhas, tem sido frequentes, né, acidentes em Itabuna, principalmente final de semana, relacionados até embriaguez, né? Pessoas aí que capotam o carro, que capotam aí motocicleta em vias públicas, que estão fazendo ainda rachas. A gente precisa aí de uma fiscalização, que o CETRAN atue com mais efetividade, não somente aí durante a semana, mas principalmente nos finais de semana, bafômetro em vias públicas, principalmente aí em áreas que tem aí casas de festas. A gente pede um comprometimento maior das forças organizadas, né, da Guarda Municipal, da Polícia Militar e também aí do CETRAN, que é o principal órgão mesmo que deve acompanhar essas pessoas, porque, gente, diversos acidentes ocorridos, alguns deles as pessoas, os próprios condutores fogem do local, né, muito provavelmente para não levar o flagrante de qualquer eventualidade que ele possa ter ocasionado ali em relação a algum acidente. E aí, como que fica? As pessoas que, por exemplo, não estavam nem sequer envolvidas, esse rapaz aí mesmo, da roubadinha, né? Ele estava ali, ele ocasionou um acidente para uma pessoa, o prejuízo que essa pessoa teve na moto, vai ser consertado, né? Às vezes a pessoa que às vezes não, tem que ser a pessoa que ocasionou ali o acidente, tem que arcar com o custo, mas e o prejuízo, né? Do tempo que a pessoa pode ficar sem a sua motocicleta, se essa motocicleta for aí realmente o objeto de trabalho dessa pessoa, né? Ele precisa, se ele for ali de aplicativo, né? Ou se ele precisar realmente somente daquela condução ali para poder se locomover de um espaço para o outro, seja para trabalho, seja para qualquer outro tipo de finalidade, né? Então, assim, não é justo, né? A gente precisa de uma fiscalização mais intensa, principalmente à noite, finais de semana em Itabuna, onde diversas casas aí de shows, os bares, né, intensificam suas atividades de entretenimento e as pessoas acabam realmente passando do limite, as pessoas acabam aí invalidando os direitos alheios, né, e provocando acidentes como este aí. Infelizmente, graças a Deus não teve vítimas fatais, né, vítimas que pudessem aí ter danos que fossem além dos danos materiais, mas terem aí danos realmente com a vida, infelizmente, né? Mas, Cássio, ontem a gente deu uma notícia aqui de Itacaré e hoje nós vamos, né, falar novamente, porque teve aí, né, uma tartaruga que foi encontrada morta na cidade de Itacaré. Você poderia colocar para nós essa matéria, Cássio, que é também muito interessante? Uma tartaruga marinha foi encontrada morta na Praia do Segredo, localizada na região de Jeribucaçu, uma das áreas mais preservadas e de difícil acesso do município. O animal foi avistado por visitantes que faziam trilha até a praia. Segundo relatos, a tartaruga já estava sem vida quando foi encontrada, e não havia sinais visíveis que indicassem a causa do óbito. As autoridades ambientais foram acionadas para realizar o recolhimento do animal e, se possível, investigar as circunstâncias da morte. Apenas nos últimos dias, diversas tartarugas marinhas foram encontradas mortas em diferentes pontos da costa itacareense, indicando um possível problema ambiental de maior dimensão. Ambientalistas destacam que situações como essa podem estar relacionadas a fatores como pesca irregular, ingestão de resíduos plásticos, enrosco em redes ilegais, mudanças na temperatura da água e até contaminação por substâncias químicas. No entanto, apenas uma análise técnica pode confirmar as causas. Olha aí, gente, a tartaruga que foi encontrada morta, né? Nossa, até com uma coloração bem diferente, né, do convencional. Mas como eu tinha dito ontem, né, geralmente é muito comum
nesse período, principalmente depois de outubro, assim, que as tartarugas, golfinhos, né, eles venham para cá, para esses litorais aqui, né, baianos, né, para até mesmo se reproduzirem, né, e nesse percurso, como vocês puderam até mesmo ouvir aí na matéria, diversos fatores, né, podem ocorrer, desde a ingestão aí de plásticos, né, e outros materiais, né, lixos mesmo, né, que são jogados, dispensados ao mar, nas praias, e por isso que diversos ambientalistas, ONGs, né, trabalham em prol de conscientizar as pessoas de não deixar lixos nas praias, de não jogar lixo nos mares, né, ou até mesmo nos rios, porque os rios também acabam dispersando ali para os mares, né, justamente para a gente não ter cenas como essa. Tem também a questão aí da pesca irregular, né, que acaba prejudicando bastante, né. Tem aí também o período, né, a gente que gosta muito de caranguejo, lambreta, ostra, que tem aí tantas iguarias, né, peixes também, né, existem alguns peixes também que passam por um período que não podem haver pescas aí, né, que são proibidos essas pescas aí e são comunicados, né, de forma aí para as companhias, né, para como a gente chama de comunidades que tem aí acesso a esse tipo de... Mas assim, a gente lamenta bastante, né, principalmente nós que estamos aqui muito próximo dessas áreas aí de praias, né, como Ilhéus, Itacaré, Olivença, infelizmente tem sido frequente, né, e olha que nós estamos ainda no início de dezembro, né, nós temos aí ainda a época de verão que nem chegou ainda, as águas mais quentes ainda, e a gente espera que notícias como essas não continuem aí perdurando, né? Que possa realmente haver ainda mais chances de sobrevivência desses animais aquáticos que acabam migrando para essas áreas, para essas águas aqui das nossas proximidades, né? Porque é muito bonito, né? Eu recentemente até viajei para fora do estado, né, o Espírito Santo, e pude acompanhar assim de perto, né, umas tartarugas, né, que tinha acabado, na verdade, elas eram tartarugas filhotes, né, e aí a gente estava numa praia e tinha ali um reduto de tartarugas e a gente ficou admirando, né, esse ninho, vamos dizer assim, de tartarugas que estavam ali próximo, muito bonito, né? E é bom a gente contemplar a natureza desta forma e não, infelizmente, assim, né? Que quando são baleias, quando são golfinhos, tartarugas, né? Que acabam chegando à nossa região aqui mortos, né? Infelizmente, a gente acaba lamentando bastante, né? Muito, 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 muito mesmo. Bom, o TVI News segunda edição de hoje está chegando ao fim. Você hoje aqui ficou muito bem informado sobre diversos assuntos da cidade de Itabuna e região. Nós também trazemos aqui notícias nacionais e internacionais, trazemos entrevistas exclusivas e falando em entrevista, amanhã, quinta-feira, 11 de dezembro, teremos aqui uma entrevista exclusiva com João Abílio. João Abílio aí, que concorreu às últimas eleições na cidade de Itabuna para a Câmara de Vereadores. O João Abílio, que foi recentemente nomeado presidente aí da ala jovem do União Brasil em Itabuna, um partido aí que vem despontando com uma oposição aí, principalmente a nível Bahia agora, 2026, começam novas eleições, a gente vai falar sobre isso a nível estadual, então amanhã você que gosta de se manter informado sobre assuntos de política, amanhã, quinta-feira, teremos aqui esta personalidade política que é o João Abílio, né, que tem raízes aí políticas muito influentes na cidade de Itabuna, né, que é neto da, em memória, né, aquela mulher que foi excepcional, Maria Alice que faleceu no início deste ano, né, foi uma perda não somente para o João Abílio, mas também para a memória política de Itabuna ali, ela deixou o seu legado, né, que acompanhou por muito tempo, o ex-prefeito também, já falecido Fernando Gomes. Então amanhã a gente vai falar sobre política
política nacional, política internacional e vamos falar aí também do que vem do futuro. O jovem promissor político João Abílio vai estar aqui conosco amanhã e nós vamos falar sobre esses assuntos e mais notícias também. Então você não pode perder esta edição do TVI News, que amanhã retorna para você na segunda edição. A primeira edição vai estar no ar amanhã, durante a manhã, com a Pérola Cordeiro, aquela apresentadora também excepcional, Pérola Cordeiro. Um grande beijo, um abraço para você, minha colega, parceira, amiga, saudades de você também. Vamos nos encontrar mais aqui no TVI, segunda edição, TVI News. O seu encontro é comigo, Larissa Araújo, de segunda a sexta-feira, a partir das 17 horas. Nós estaremos aqui nesse mesmo horário e amanhã também com essa entrevista exclusiva. O TVI News hoje termina por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência que nos acompanha aí pelos diversos canais que a gente já mencionou aqui no ar. Agradeço aí a parceria também com o meu produtor Cássio, muito obrigada também. E a TVI News, que este ano completa 20 anos de existência, isso mesmo, a TVI News sempre se renovando em informação, notícia, entretenimento, tudo da melhor qualidade para você. Eu sou Larissa Araújo, termino por aqui mais uma edição do TVI News. Muito obrigada por tudo, até amanhã, fique com Deus e vamos lá. Tchau, tchau.